O Deus Sol, adorado por muitas civilizações milenares, é um símbolo sagrado para os índios da Ilha do Bananal. O caminho que o astro-rei traça no céu, desde a alvorada até o ocaso, é compreendido pelos indígenas como a saga da própria vida, entre os extremos do nascimento e da morte. Um ciclo que a natureza, quase intacta da ilha, cumpre a cada dia e que os índios gostam de representar em pinturas espalhadas pelo corpo. Um dos vários costumes primitivos ainda preservados pelas tribos Carajás e Javaé. Ninguém sabe ao certo de onde, quando e como os índios chegaram à Ilha do Bananal. Já estavam aqui quando os colonizadores europeus vieram do litoral, desbravando matas e rompendo limites, atrás de riqueza e poder. Os historiadores contam que a ilha foi descoberta em 1773 pelo sertanista José Pinto da Fonseca. Ele viajava pelas terras de Goiás à procura de índios para o trabalho escravo e também tentava liberar o rio Araguaia para a navegação do homem branco. Esta é a maior ilha fluvial do mundo, uma imensa área de mais de 20 mil quilômetros quadrados, no sudoeste do estado de Tocantins, na divisa com Mato Grosso e Goiás. A ilha fica bem no meio da bacia do rio Araguaia. Faz parte da Amazônia Legal e é classificada pela Unesco como reserva da biosfera. Do extremo sul ao extremo norte, a ilha se estende por 350 quilômetros, quase a distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Grandiosidade que no final da década de 50 despertou o interesse do então presidente Juscelino Kubitschek. Ele instalou aqui o Parque Nacional do Araguaia, um dos primeiros do país. Na época, já se pensava na preservação desta riqueza natural. Uma imensidão de terra, água, plantas e bichos, compondo, para onde quer que se olhe, paisagens deslumbrantes. Hoje a ilha está dividida. O parque foi reduzido a 1/3 do território. Ocupa apenas o extremo norte. No restante da ilha fica a reserva indígena do Araguaia, habitada por cerca de 2.400 índios. São 19 aldeias que se espalham ao longo dos 2 rios que limitam a ilha. No oeste, vivem os Carajás, junto ao rio Araguaia. Às margens dos Javaés, do outro lado da ilha, vivem os índios que deram o nome ao rio. Nossa aventura na Ilha do Bananal será guiada por este engenheiro ambiental do Ibama. Como poucos, Marcos Vinícius tem acesso livre a qualquer aldeia da região, graças a uma longa amizade de 3 décadas com os índios. Uma história de cinema que começou quando ele ainda tinha 11 anos. Quando eu era menino, eu passei uma época perdido e os índios me acharam. Eu fiquei na aldeia uns dias, aí eu fui para a cidade. Só que na cidade, assim, eu estava meio, assim, desambientado, estava meio, assim, eu não queria conversar com ninguém, não queria, sei lá, estava tudo estranho para mim. Aí eu voltei a estudar, mas só que eu não aguentava mais ficar muito tempo longe da mata. Aí passou uns anos, eu voltei a frequentar a ilha novamente. Então até hoje nunca mais deixei de vir para a Ilha do Bananal. E a Ilha do Bananal é a minha segunda casa para mim. Ou é a minha primeira, a minha segunda é na cidade. Eu gosto mais daqui do que de lá. Um dos acessos à ilha fica no município de Lagoa da Confusão, a 230 quilômetros de Palmas, a capital do estado. O anúncio de nossa chegada nas proximidades de uma das 10 aldeias Javaé é feito de um modo rudimentar. O jovem cacique da aldeia Boto Velho ouve os foguetes e em poucos minutos atravessa o rio num barco a motor. Traz junto a mulher e 2 filhas. O nosso guia e o cacique conversam num dialeto indígena.
O idioma é chamado de Macro-G, ou língua inã. Estamos prontos para embarcar, mas surge um problema. Não poderemos entrar com câmeras na aldeia. O cacique explica que divergências entre os índios impedem as nossas gravações. A solução só vem no dia seguinte. Depois de uma longa negociação na sede da FUNAI, na cidade de Gurupi, conseguimos permissão para visitar uma outra aldeia. Subimos o rio Javaé em direção ao sudeste da ilha. Pelo caminho, avistamos os primeiros javaés, numa prática primitiva dos silvícolas, a pescaria com arco e flecha. Mais à frente, uma indiazinha dribla a timidez, fazendo pose para a câmera. Estamos num território onde a tradição e o progresso travam um combate de ideais. A lua já prateava à noite quando nosso barco chegou a Iorotobó, na língua dos brancos, aldeia São João. Aqui desembarcamos, com autorização do cacique. Ao entrar na aldeia, a primeira constatação: os índios dormem cedo. Só deu tempo de montar o acampamento. São 10h30 da noite, as luzes acabaram de ser desligadas e a única iluminação agora aqui na aldeia é a luz da lua e das lanternas. Os índios já foram dormir, a gente vai fazer o mesmo, afinal amanhã o dia promete ser bem movimentado. Na hora de dormir, costuma-se dizer aracre roroncre, uma expressão que significa mais ou menos vou dormir e durma bem. Até amanhã. Mais um caminho do sol se inicia. A aldeia acorda lentamente. A câmera intimida os olhares curiosos que tão cedo já se deparam com estranhos na aldeia. Fogueiras aquecem os homens e seus amigos fiéis. O canto dos galos é substituído pelo som estridente destas pequenas araras verdes. Elas são da espécie Maracanã nobre. Podem ser ouvidas por toda a aldeia. Até parecem de estimação. Estão acostumadas com o dia a dia dos índios. A primeira surpresa do dia é o café da manhã, o calugi, uma iguaria preparada pelo pajé, feita com água, açúcar e cereais. Tem gosto mais ou menos de canjica. Esse aqui é de arroz, né? É, esse é de arroz. Bom. O cacique Juraci Javaé nos dá as boas-vindas. Ele conta que há vários dias a aldeia está em festa e que todos estão envolvidos num importante ritual. Os visitantes são convidados a entrar no clima. A mão firme da Índia desenha labirintos em nossos braços. São os caminhos do sol. A tinta é feita de genipapo, carvão e água. Para sair demora um pouco, cerca de uma semana. É um costume que acabou gerando o costume dos brancos de se tatuar, né? Os primeiros a se tatuarem foram os índios. Marquinhos, o nosso guia, também se prepara e mostra um pouco das tradições que aprendeu neste convívio familiar com os indígenas. Mesmo sendo branco, ele é aceito como um integrante da aldeia e participa até de um ritual de coragem, um sangrento teste de resistência à dor, chamado pelos índios de latim. Aqui vai sair o sangue ruim, né, para entrar um sangue novo, um sangue de guerreiro, né, para poder ficar forte, para poder remar, para poder correr, para poder lutar, se for o caso. Cada vez que o guerreiro passa o lati, que é chamado, no peito ou no braço, ele fica mais forte e mais resistente. Eu tenho que aguentar isso sem fazer caretas, né? Porque se eu fizer careta, eu não sou guerreiro, aí eu sou fraco. E todo Inã tem que mostrar que é forte. Os ferimentos são feitos com uma espécie de pente, construído com pedaços de cabaça e dentes de cachorra, um peixe comum na região. O ritual se completa com a aplicação de um remédio, feito pelo pajé. Pajé, que preparado é esse que o senhor está passando? Saram do Rajão.
É. Isso é o que? É carvão? Carvão. Um carvão especial, né, que eles preparam. Além do saran, né, tem os preparativos. Tem óleo de tucum e outras coisinhas que eles põem no meio. Pimenta de macaco, né, para poder ter esse efeito curativo, né, e dar o efeito espiritual místico que eles têm sobre a questão. No outro ponto da aldeia, o esperado ritual que mobiliza velhos, adultos e crianças está prestes a recomeçar. É a representação de uma lenda antiga que fala da origem dos índios na Ilha do Bananal. O povo Inã acredita que os antepassados viviam no fundo do rio Javaé, na forma de um peixe da região, o aruanã. Um dia, um índio encontrou um buraco que dava passagem para a ilha, viu as belezas do lugar e convenceu outros índios a viver aqui. Mas o líder de uma das tribos viu uma árvore seca caída no chão e alertou o resto do povo sobre os perigos da ilha. Aqui tem morte. Não vou ficar aqui não. Aí a turma dele, o filho dele, desceu de novo. Aqui tem morte. Agora lá não tem morte não. O ritual do Aruanã é um momento especial, em que os espíritos dos índios perfeitos, que ainda vivem no fundo do rio, visitam a aldeia. O começo do ritual é envolvido num clima de mistério. Os indígenas vestem as máscaras para a dança do Aruanã dentro desta cabana, afastada do restante da aldeia. Uma preparação que nunca pode ser vista por crianças e mulheres, nem mesmo registrada por uma câmera. Os homens da tribo saem da cabana vestidos com roupas e adereços confeccionados a mando do pajé. Cada um representa um dos Aruanãs que o líder religioso diz ter avistado no fundo do rio. A dança em respeito aos ancestrais pode durar de alguns dias até meses. A participação das mulheres é bem limitada. Enquanto os homens dançam com as cabeças cobertas para não serem identificados, uma índia solteira e virgem é preparada para o ritual. Quase nua, ela sai da oca e entra na dança, no meio dos Aruanãs. Sempre de cabeça baixa, ela movimenta as mãos sobre o ventre, numa intenção de atrair fertilidade para as mulheres, os animais e a terra. Em momento nenhum, a Índia pode se aproximar da Casa das Máscaras. São as mulheres que preparam a comida para os Aruanãs, mas não entregam pessoalmente. Apenas um homem pode levar o alimento para dentro da casa. Se alguma mulher desrespeitar as tradições, poderá ser expulsa da aldeia ou até mesmo ser morta. Desde cedo, costumes indígenas como estes são repassados às crianças pelos pais. Esse é o oxigênio que mantém viva a tradição. Mas a cultura do homem branco também é passada para os índiozinhos javaés. Mais um dia de aula está começando na escolinha da aldeia. 60 crianças estão matriculadas nas turmas do pré à quarta série. Os mais novos chegam aqui falando apenas o idioma Inã, que eles aprenderam em casa. E é na língua indígena que os professores ensinam o português. A primeira lição da garotada é a alfabetização. Pequena não entende português, né? Aí tô passando esse aí. Até escreve o nome dele, né? De português, né? Diz que tá escrevendo bem esse aí. Assimilar essas primeiras lições é fundamental para que as novas gerações possam dar continuidade aos estudos. Nunca parar. É o que pensa a professorinha que vem da cidade para ensinar os índios. Para ela, uma experiência gratificante. Já trabalhei com os brancos há muito tempo, né? Sou professora desde 88 e já passei a gostar mais de trabalhar com os índios do que com os próprios brancos, né? São mais comportados. Na sala de aula, tudo que a gente pede para eles fazerem, eles fazem, né? E eles não dão trabalho. São uns alunos excelentes. A educação é um sonho para muitos jovens da aldeia.
a arma pacífica que o indígena precisa para se defender do que há de ruim nas influências do homem branco. De bom para nós, cultura de branco é estudo. Estudo para poder aprender muitas coisas na minha vida, para me ajudar meu povo. Para mim, conseguir as coisas lá fora para me trazer para os índios. Algumas das coisas a que Valdir se refere já chegaram na aldeia São João. Água encanada, energia elétrica, televisão, antena parabólica, um orelhão via satélite e até o costume de ter um time do coração. Contrastes desta tribo Javaé. Uma civilização primitiva que, segundo os indigenistas, só começou a ter convívio com os descendentes europeus há pouco mais de um século. E nem todos os índios estão satisfeitos com o progresso gerado nesta relação. Está acabando a cultura. Por quê? Tem muitos índios que estão morando na cidade. E isso não é bom, não. Para mim não é bom. Porque direto traz ruim para nós, a nossa aldeia. Por que você aprende lá? Aprende é muito malandro. Aprende a tomar bebida alcoólica, fumar maconha, namorar, mancar rapariga. Aquele rolando de para cá, igual que ia fazer lá. Aqui não pode. Não pode. A população da aldeia São João não passa de 120 pessoas. As mulheres cuidam dos filhos, da comida, do artesanato. Confeccionam enfeites com sementes, penas coloridas, dentes de animais e folhas. Que é a folha de buriti. Toda desfiada. Serve para fazer artesanato. Essa aqui ela é pintada. Essa palha depois que é pintada. As peças podem ser vendidas aos visitantes e principalmente nas cidades vizinhas, onde se misturam as pequenas esculturas de argila, feitas pelos carajás, que habitam o outro lado da ilha. O artesanato gera renda, mas não o bastante para garantir o sustento dos índios. A caça e a pesca ainda são as principais atividades nas aldeias. Muitas vezes são usadas as redes, proibidas em toda a região da Ilha do Bananal. Mas o cacique garante que a pesca dos índios não é predatória. Nós, índios, nós trabalhamos só com consumo da aldeia. Nossos índios são econômicos. Branco, onde vê mato e acabar. Na luta pela sobrevivência, os índios javaé se veem obrigados a fechar os olhos diante de uma grande ameaça ao meio ambiente da ilha: as criações de gado. O cacique conta que o dinheiro que a aldeia recebe do governo vem diminuindo. Sem alternativa, os índios acabaram cedendo ao assédio dos fazendeiros da região. Aí a solução qual foi? Foi alugar terra? Alugar ou pasta? Pasto? Pasto. Pastagem para criador de boi? Isso só. Há décadas, a Ilha do Bananal vem atraindo os criadores de gado. As características do clima e da geografia contribuem para isso. Na estação das cheias, que dura 6 meses, os rios e canais transbordam e alagam as terras. Somente os lugares mais altos escapam da inundação. A ilha se transforma num grande arquipélago. No período de estiagem, as águas baixam e os fazendeiros das cidades próximas alugam as terras para engordar o gado. Os invasores ateiam fogo na mata nativa para renovar as pastagens. As queimadas enfraquecem o solo e põem em risco a fauna, a flora e as próprias aldeias. Um crime ambiental que se repete a cada ano. Mas a maior parte do povo indígena da Ilha do Bananal já está atenta ao problema. Algumas tribos, conscientes da degradação, não concordam com a presença do gado dentro da reserva
os índios conseguiram que o Ministério Público Federal entrasse na briga para expulsar os invasores e suas criações. Este procurador da República está à frente da batalha judicial, que se arrasta por mais de 10 anos. Ele moveu uma ação civil pública e várias ações penais contra 208 invasores da ilha. Gente graúda, poderosa, que mantém cerca de 100 mil cabeças de gado dentro da ilha. As pessoas mais pobres, todas elas foram retiradas da Ilha do Bananal. E o que restou realmente são pessoas de posse, são empresários, são grandes fazendeiros, né, políticos, que vêm ocupando para a criação de gado. Há pessoas aqui com 15, 20 mil cabeças de gado, fazendo fortuna na Ilha do Bananal, né? Ultrajando o aparato jurídico do país, as leis, porque são todos ocupantes de má fé, são invasores, são ocupantes de terra pública. E nós não temos dúvida de que a presença do gado é fator de deflorestamento, é fator de queimadas, é fator de introdução de doenças para os animais silvestres e ainda mais de desagregação, de destruição da cultura e da sociedade, da organização social dos índios. O cacique Juraci sabe que a ilha não é lugar para boiada. Ele afirma que está pronto para romper o acordo com os fazendeiros, mas exige da FUNAI alternativas econômicas para o povo da aldeia. Você trazer um projeto para a gente trabalhar, criatório de abelha, criatório de peixe, conservação de madeira, conservação de lago, trazendo o projeto, colocando na nossa mão, aí nós tira gado, tira tudo só do projeto. Mas cadê que vem, né? Não manda. Nenhum projeto. Não vem. Por enquanto, o único projeto de preservação ecológica que envolve os índios Carajás e Javaé é chamado de Protetores da Ilha. Em cada aldeia, 2 ou 3 indígenas são recrutados para trabalhar como agentes ambientais do IBAMA. Eles atuam na preservação e combate das queimadas e ajudam a preservar a natureza. A nossa ilha foi muito explorada, os peixes e como as madeiras, tudo, né? O pessoal que vem lá de fora para cá, isso é só para explorar todos os nossos recursos naturais daqui da Ilha do Bananal, né? O trabalho de vocês é justamente para impedir isso. Impedir isso tudo, né? O ritual do Aruanã prossegue, sem data marcada para acabar. Mas para nós, parece uma dança de despedida. Chegou a hora de partirmos da aldeia São João. O som tribal, aos poucos, vai sendo consumido pelo ruído do motor de popa. Nosso barco, mais uma vez, cruza o rio Javaés. De volta à terra firme, seguimos de carro até o extremo norte da Ilha do Bananal. Nosso destino, o principal centro de pesquisas da região. A viagem dura a tarde toda. As estradas de terra cortam o cerrado e nos deixam frente a frente com os animais que vivem por aqui. Uma infinidade de pássaros. Tatus. Emas. E até um pequeno veado. Ele chega a olhar para o carro, mas não se assusta. Cruza a estrada tranquilo, até sumir no mato. O caminho que leva ao centro de pesquisas vai aos poucos se estreitando. No último trecho da viagem, enfrentamos uma trilha no meio da mata fechada. Seguimos lentamente. A trilha se torna perigosa. Poucos centímetros nos separam da barranca do rio. Lá embaixo, um jacaré de prontidão contribui para o clima de aventura selvagem. Logo à frente, surge uma clareira. Chegamos ao Centro de Pesquisas Canguçu, o único do país mantido por uma organização não governamental.
O centro, criado em 1999, fica próximo ao local de reencontro dos rios Araguaia e Javaés. Um lugar estratégico para os cientistas. Aqui, no raio de 25 quilômetros, pode-se encontrar amostras dos 3 ecossistemas da região: o Cerrado, o Pantanal e a floresta tropical. O resultado desta mistura é uma enorme variedade de plantas e animais que atraem pesquisadores de todo o mundo. Nos últimos 5 anos, mais de 1.000 cientistas já passaram pelo centro. O mais importante projeto desenvolvido aqui é chamado de sequestro de carbono. Os cientistas querem descobrir, em números, qual a capacidade que as árvores têm de absorver o gás carbônico da atmosfera e, assim, diminuir os desequilíbrios climáticos causados pela poluição e o efeito estufa. Para isso, os cientistas monitoram o crescimento das matas, medindo periodicamente a altura e o diâmetro das árvores. Esse é um sistema estável, um sistema da vegetação natural, e o homem vem modificando porque ele tem necessidade, ele necessita de alimentos, ele necessita de energia. Então nós precisamos combinar uma forma em que a gente possa ter esses recursos sem modificar essa estabilidade natural. Uma forma como, não alterando os ecossistemas, também não façamos com que o clima seja modificado. O sequestro de carbono está previsto no Protocolo de Quioto, documento assinado por líderes de 84 países durante uma conferência realizada no Japão em 1997. Todos se comprometeram a reduzir a emissão de poluentes, mas nem todos terão condições de cumprir as metas, sem abalar a própria economia. A solução seria comprar créditos de carbono dos países que, como o Brasil, investem na preservação das florestas. Ou seja, as superpotências podem ter que pagar para continuar poluindo. Os países envolvidos dentro do protocolo terão que realmente minimizar ou diminuir essas emissões. E eles podem recompensar essas emissões comprando créditos ou possibilidades de estarem emitindo aquele nível. E isso daria para países como o Brasil possibilidades de gerar renda, emprego, utilizando sistemas de reflorestamento, sistemas agroflorestais, conversão de energia. Pela primeira vez, o meio ambiente tem um valor. Pela primeira vez, está se dando valor tangíveis a questões intangíveis. Mas o Centro de Pesquisas Canguçu não é destinado apenas aos cientistas. O lugar é aberto também aos ecoturistas. O prédio, com toda a estrutura de uma pousada, foi construído com a intenção de não agredir a paisagem. As estruturas são de madeiras comuns na região, jatobá e maçaranduba, extraídas de uma área própria para plantio e comércio de madeira. Na cobertura, palhas de piaçava, uma palmeira típica. E na frente do prédio, uma torre, de onde pode-se ter uma bela imagem panorâmica da vizinha Ilha do Bananal. O centro de pesquisas foi erguido a uma altura que varia de 1,5 metro a 3 metros do chão. As palafitas impedem que a água invada os cômodos nos meses de enchente e permitem a livre circulação dos animais, para que eles fiquem mais próximos dos visitantes. Tem onças passando aqui por perto, tem catitus, tem capivaras que passam, que buscam comida aqui embaixo. E durante a enchente tem até jacarés que ficam ali embaixo da cozinha esperando comida. Por aqui, os jacarés honram o tamanho da boca que têm e estão sempre atrás de uma refeição. O prato preferido são as aves, que descansam tranquilas na beira dos rios. Mas uma pequena piranha, pescada e atirada na água, já é capaz de alvoroçar o réptil, quase sempre esfomeado. Afinal, uma refeição assim, tão fácil, sem o esforço da captura, não pode ser desprezada. A espécie mais comum na região da Ilha do Bananal é o jacaré-açu. Ele é visto em toda a parte. Mas nem sempre foi assim. Os jacarés eram um alvo preferido dos caçadores. Gente que vinha em busca do couro, muito utilizado na confecção de sapatos, bolsas, carteiras e cintos.
Com a proibição da caça e a fiscalização rigorosa, a espécie saiu da fila dos quase extintos. Seu Tocantins acompanhou de perto os dois lados desta saga dos jacarés. Por quase 2 décadas, ele foi predador destes répteis. Mas trocou de lado, passou a trabalhar para o IBAMA e virou um defensor dos animais. Há 40 anos atrás não se viu um jacaré desse brincando por aqui. Estava extinto quase. Na época não tinha fiscalização. Então a gente matava aí, não tinha ninguém para proibir, não tinha nada. Hoje eu sou agente do IBAMA e trabalho justamente para proteger o jacaré, que eu já matei há muitos anos e muitos jacaré. Mas agora são meus amigos aí, ó. Agora eu confio neles, eles confiam até em mim também, que está bem pertinho de mim aqui, ó. Para alguns índios e caboclos da ilha do Bananal, o jacaré acabou virando um passatempo noturno. Logo que escurece, eles saem de barco para tentar capturar esses bichos. É um tipo de caça esportiva que exige paciência, agilidade e muita coragem. Para a focagem noturna, como é conhecida a brincadeira, é necessário um farol que tenha faixa de luz forte e de longo alcance. À noite, os jacarés ficam parados na beira dos rios. Ao se apontar o foco de luz para as margens, os olhos desses bichos brilham. Eles ficam paralisados, hipnotizados pela luz. É o momento em que os caboclos desligam o motor do barco e se aproximam em silêncio para tentar laçar ou agarrar o jacaré. Depende do tamanho. A captura não é uma tarefa fácil. O sucesso depende de uma combinação de fatores. O silêncio dos visitantes ansiosos, a tolerância às picadas dos mosquitos, o posicionamento do foco de luz, centrado no meio dos olhos do bicho, e também a velocidade na captura. As tentativas se alongam pela noite afora. Depois de muito esforço, nosso guia meio índio finalmente consegue agarrar um jacaré. Ele ainda é muito jovem, mede cerca de 60 centímetros. É a prova viva de que o jacaré-açu continua se reproduzindo nos rios da ilha do Bananal. Depois de 15 minutos de fama, o pequeno alligator é solto e pode voltar a nadar, sem medo dos caçadores de verdade. A ponta norte da ilha do Bananal se forma no reencontro do caudaloso rio Araguaia com o seu braço menor, o Javaés, uma área sob os cuidados do IBAMA. É aqui que começa o Parque Nacional do Araguaia. Ao avançar sobre o território da ilha, percebe-se que a mão do homem pouco destruiu por estes lados. O cartão de visitas do parque são as inúmeras praias de areias finas e claras que se formam com a seca. Decidimos conhecer de perto algumas dessas praias. Navegamos no Rio das Mercedes, afluente do Javaés, um dos melhores lugares para se registrar a variedade da fauna. De dentro do barco, avistamos uma família de capivaras, enfileirada, passeando tranquilamente na beira de uma praia. A fêmea à frente, 3 filhotes no meio e o macho logo atrás. De repente, um dos filhotes se assusta com a nossa aproximação e dá o sinal. Toda a família sai correndo. Passado o susto, as capivaras retomam a fila em direção à mata. Os pássaros são um espetáculo à parte neste cenário natural. Biguás e garças brancas povoam as praias e a mata ciliar. As revoadas ao pôr do sol revelam uma natureza caprichosa, um momento especial no cotidiano de belezas da ilha. Somente pessoas autorizadas pelo IBAMA podem chegar a estes recantos escolhidos pelas aves.
A proteção ajuda a manter o meio ambiente preservado. Todo o espaço é destinado aos bichos. Aqui eles se reproduzem em segurança. Este casal de martins pescadores, voando baixo, carrega no bico a refeição dos filhotes, um mussum, também conhecido como peixe-cobra. O instinto de proteção da família está sempre de prontidão. Ao menor sinal de ameaça da presença humana, ele entra em ação e sai em defesa das novas gerações. Essas gaivotas não sossegaram enquanto nos mantivemos perto de um ninho na areia. Já foram catalogadas mais de 500 espécies de aves na ilha. Uma imensa diversidade de cores, tamanhos e detalhes. Esta aí chama a atenção. É o mutum de penacho. O macho e a fêmea têm aparência bem diferente, mas hábitos iguais. Apesar de dormir nos galhos, o mutum passa a maior parte do dia no chão, ciscando em busca de comida. Um comportamento semelhante ao das galinhas. A carne dos mutuns sempre foi muito apreciada pela população do norte do país. O resultado da caça indiscriminada é que a ave agora corre risco de desaparecer para sempre. É um dos quase 400 nomes na longa lista de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Depois do homem, o predador mais temido na Ilha do Bananal é a onça pintada. Ela está no topo da cadeia alimentar da região. Estas carcaças de tartaruga da Amazônia mostram o tamanho da fome e da ferocidade das onças. Os cascos guardam as marcas das unhas do maior felino da América do Sul. Basta uma única patada no pescoço da tartaruga e a refeição já está servida. Com a ajuda do nosso guia, saímos à procura de uma onça. Percorremos várias praias em busca de pistas da pintada e elas aparecem. Marquinhos logo identifica as pegadas na areia. Seguimos o rastro com atenção. Para tentar atrair a onça, Marquinhos apela para um artifício dos caçadores, o roncador, instrumento rústico, feito de bambu e pele animal, uma espécie de cuíca, que ao ser friccionada internamente com a mão molhada, pode emitir o rugido de uma onça no cio. A tarefa segue um ritual, daqueles que Marquinhos está acostumado. Primeiro, uma série de roncadas. Em seguida, alguns minutos de silêncio para se ouvir os sons da mata e, quem sabe, a aproximação da onça. Por diversas vezes, nosso guia se embrenha na floresta e nem sinal da pintada. O sol já está indo embora quando chegamos a uma outra praia. É preciso ter muito cuidado ao pisar num local desconhecido. Andar descalço na beira dos rios, nem pensar. Podemos ser surpreendidos por uma arraia de água doce. Um peixe quase imperceptível que carrega na cauda um perigoso ferrão. As longas esperas se repetem. Novos roncos e silêncios. Mas nada da onça. Aqui tem muita onça, mas não é fácil de ver a onça, ela é muito arisca. Eu tenho minha vida aqui desde 11 anos na Ilha do Bananal, vi onça 2 vezes. Por mais tempo e vontade que se tenha, encontrar uma onça é questão de sorte. Oportunidade que estes turistas de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, tiveram. E logo no primeiro dia de visita à Ilha do Bananal. O grupo descia o rio Javaés de barco quando ficou cara a cara com a onça pintada. Estava saindo para pescar por volta de 3 horas da tarde. E, rapaz, ele viu, rapaz, um animal atravessando o rio, esse rio enorme aí, Javaé. Aí chegamos lá perto, rapaz, era uma onça pintada, rapaz. Que coisa linda. E a gente estava com a filmadora, né?
De imediato já pegamos o filmador e filmamos. A onça foi surpreendida fora do seu habitat natural, dentro d'água, sem condições de reagir e amedrontar os intrusos. Ela percebeu que estava sendo observada. Às vezes, olhava para trás, desconfiada com a aproximação dos curiosos. Chegou a dar uma volta, mas decidida, completou a travessia e rapidamente desapareceu na mata. Só a pessoa estando lá pessoalmente para ver que coisa bonita que é. Você nunca tinha visto ela assim no ambiente, no habitat natural dela? Não. Nunca vi, nunca tinha visto. Zoológico. Zoológico, filmes, né? Mas pessoalmente assim, rapaz, é uma emoção e tanta, né? Vai ser uma coisa que eu vou guardar e vou mostrar para meus filhos, né? Realmente foi uma sorte incrível. Surpresas assim povoam as histórias dos visitantes da Ilha do Bananal. Um lugar também cercado de mistérios. O mais intrigante deles fica no coração da ilha. Esta grande área de floresta fechada, com cerca de 1.800 quilômetros quadrados, é a Mata do Mamão, um lugar que nem mesmo os índios se aventuram a desbravar. Por terra, tentamos chegar perto da mata misteriosa. O acesso a pé é longo e desgastante, e a floresta fechada intransponível. O temor dos índios em relação à mata é uma mistura de lenda e realidade. Conta-se que alguns remanescentes da tribo dos avacanoeiros, os caras pretas, viveriam na mata. Um povo arredio e hostil, que tentou barrar o avanço dos criadores de gado na ilha, a partir do final da década de 50, mas acabou vencido. Da grande tribo de 3.000 avacanoeiros, que vivia em meados do século XVIII, menos de 20 ainda estariam vivos, talvez acuados, na imensa mata escura. Os caras pretos na Mata do Mamão muitas vezes é ignorado pela própria FUNAI. Eles acham que não existe, tal, porque eles também nunca foram lá. Mas se eles for lá, né, eles vão perceber que eles estão lá, os caras pretos. Por que eles se escondem? Olha, eles se escondem porque eles foram muito massacrados. Existia, segundo a história, existia mais avacanoeiros no entorno da ilha do que os próprios Carajás e Javaé. Aí com o avanço, né, com a colonização, eles tentaram resistir e o pessoal foi matando. Sobrou pouquíssimos, que foi para a Mata do Mamão, onde ninguém vai. E lá eles estão lá até hoje, né, e tentam resistir, segundo os índios. Se alguém aproximar ir lá, eles podem até matar. Inclusive os próprios índios, que eles não querem contato. Esses primeiros brasileiros de pele bronzeada, cabelos negros e olhos puxados, resistem como podem à interferência do homem branco. Do descobrimento até hoje, mais de 1.000 grupos étnicos já foram extintos no país. Restam 200 tribos e cerca de 300.000 índios. Os javaés não querem ser os próximos. Mas toda a sabedoria indígena, enraizada na Ilha do Bananal, aos poucos vem sendo arrancada, consumida pela ação do tempo. A própria memória do líder da tribo Ioró-Tobó já dá sinais de esquecimento. O senhor lembra da primeira música que o senhor aprendeu a cantar? A música, várias eu sei, a música. Tem muita música que a gente conhece. Estou lembrando, deixa eu ver. Até eu mesmo estou esquecendo de nossa cultura. Porque não pensa mais daquele tempo que nós pensávamos, pensa só de branco. Num esforço profundo, o cacique lembra uma melodia triste. Diz que foi entoada pelos índios de uma aldeia e que partiram da Ilha do Bananal. Aí deixou o lugar, foi para Xingu, Amazonas, para lá. Mudou. Então ficou no lugar deles. Mas ainda há esperança. Uma nova geração pode unir tradição e modernidade. Micael, de 14 anos, é filho de uma índia javaé com um homem branco. Ele está preocupado em preservar a herança cultural indígena. Num sonho adolescente, quer impedir que os costumes do seu povo se enterrem no horizonte, num último pôr do sol. O que você sonha ser na vida?
Estudar, ser um doutor, ser alguém na vida, né? E defender os índios. Defender a ilha também, né? Esta preocupação com a ilha do Bananal, Micael herdou da mãe e, é claro, do pai, um quase índio, satisfeito com o caminho que o sol lhe traçou. Me sinto um Warratubu, quer dizer, um paizão, um pai coruja, né? Que está tentando repassar para o filho, né? Aqui, o amor que eu tenho pela terra, pela ilha, pela cultura indígena, né? Se ele conviver com as duas culturas, pensando principalmente na cultura dele, na terra dele, no povo dele, o caminho do sol vai continuar. Meu filho. Oh,